Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Núcleo Nascer. Agradecemos a participação de todos que têm compartilhado o material, que têm curtido, se inscrito no canal e pedimos que vocês continuem ajudando a gente a divulgar esse material que é tão importante para a humanidade nesse momento. E hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre nossos irmãos reptilianos. Fizemos 8 vídeos sobre a Cidade Inesquecível, ainda temos material para postar, mas daqui para frente iremos fazer a cada vídeo um novo material, do mesmo formato, abrindo para as pessoas fazerem os questionamentos, as perguntas antes da gravação, para que durante o bate-papo a gente possa responder e comentar tudo aquilo que é relacionado ao material. Então, eu vou pedir que o Ricardo possa comentar um pouco sobre como foi a chegada desse material, que é um tema controverso, que a gente percebeu que nos comentários das pessoas muitos tinham até uma aversão quando se fala da palavra reptiliana, quando se fala dessa raça que é tão mal compreendida. E aí a gente vai tentar aqui nesse bate-papo tentar desmistificar um pouco, né, meu irmão? Vamos tentar. Então vamos lá. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Agradecendo sempre pela colaboração de todos, no sentido de estimular esse trabalho, que é humilde, mas feito de coração. O intuito maior desse trabalho é que a gente possa deixar alguns esclarecimentos um pouco mais claros, porque sabemos que a mídia está forrada de material, tem muito material, mas muito material sem sentido, sem coração. Ou seja, se pega uma informação e se joga. Isso nos levou a falar, a pedido dos próprios irmãos extrafísicos, sobre esses irmãos reptilianos. Para começar, eu vou dizer como esse material chegou. As entidades que me auxiliam, pensando que eu talvez tivesse algum preconceito a respeito desses irmãos, eles permitiram inicialmente que durante 3 meses, uma vez por semana, esse ser se comunicasse comigo, na presença deles. E eu fui, através da percepção sensorial, da audição, da intuição, a visão, eles não permitiram, durante esse período de 3 meses, que eu visse o ser como ele realmente é. Para mim, até então, tudo era o comum de todas esse trabalho que nós tínhamos feito, de espíritos normais como outros qualquer. E depois de 3 meses, eles permitiram que eu visse realmente como é. Sinceramente, não senti nada de diferente. Ele é um ser humano como nós. Eu digo ser humano como nós porque ele nasceu na Terra muito antes do que nós. As suas gerações vêm do tempo ainda da era paleolítica, da era dos dinossauros. Os seus ancestrais estiveram aqui primeiro do que aqueles que fizeram a raça humana. Então, pelo raciocínio lógico, os verdadeiros donos do planeta são eles, que estão aqui há muito mais tempo. Eu sei que esta afirmação vai mexer com todos vocês. E é para isso mesmo, a fim de que a gente repense um pouco as coisas. O nome dele é muito difícil de ser dito na língua dele, na linguagem fonética dele. Então nós, Akhenaton, um dos amigos que estavam nos ajudando,
batizou ele de Zaltán. Então, Zaltán, ele é uma pessoa como nós, tem cabeça, tronco e membro. Embora a pele seja um pouco mais diferenciada do que a nossa, porque ele é um intraterreno. Geralmente, os reptilianos se dividem em duas linhas distintas. Os negativos são aqueles que já vieram de fora, de outros sistemas. Esses são dominadores. Eles querem dominar a raça humana a qualquer custo. Eles estão sob o controle do comando Astar. Já não entra mais nenhum reptiliano de fora. Desde 1956, os polos do norte e do sul foram fechados. E existe um portal no Polo Sul, na Ilha de Páscoa, e é onde a Fraternidade Branca Universal controla a entrada e saída de seres de outros sistemas. Só entram pessoas que têm afinidade e o perfil psicológico de lidarem com o ser humano da superfície. Então, essa história que os reptilianos vêm e saem e fazem o que querem não é verdadeiro. Desde 1956, os reptilianos negativos foram tirados do nosso sistema pelo comando Astar. E ficaram aqui aqueles que chamamos de positivo, que nasceram aqui na Terra, através das gerações reptilianas, e que se adaptaram ao sistema terreno e ganharam por direito e merecimento da Confederação Galáctica de morarem na Terra e de usarem o subsolo do planeta para as suas gerações. Foram esses seres que nós contactamos através dos espíritos amigos que nos ajudam e que tivemos um diálogo com ele que me pareceu, a primeiro momento, uma criatura normal, de superfície. E quando eu disse como ele lidava com a raça humana, ele disse que lidava como eu, qualquer ser humano lida, com respeito, com dignidade, entendendo as diferenças e respeitando as diferenças. Ele me alertou que ele anda na superfície, ele tem mecanismos que ainda desconhecemos a nível físico, que é a da transmutação ou da transmigração. São duas técnicas diferentes. A transmutação da fisionomia se faz através do ectoplasma, que eles tiram dos animais, das plantas, principalmente de grandes árvores, e esse ectoplasma ele é trabalhado e eles moldam um corpo perispiritual, porque o corpo dele é de quinta dimensão, portanto muito mais sutil do que o nosso. Então é mais maleável, mais sutil no sentido de poder ser trabalhado a nível mental e a nível de vontade. Então, quando ele precisa vir à superfície, eles usam desses mecanismos. Ele mesmo apareceu por 2 vezes para mim e eu não o reconheci. E quando ele fez esse fenômeno acontecer na minha frente, eu pude lembrar daquele momento que realmente ele havia aparecido. Então, eles quando precisam vir à superfície, eles se passam por uma pessoa comum. Qual é o papel deles? Zaltán, ele é uma criatura que lida com o comportamento humano. Ele estuda o comportamento humano, para que eles, a raça deles, possa lidar melhor conosco. Ele faz parte de um grande sistema intraterreno, na qual todas as cidades estão conectadas.
ele mesmo conhece todas as cidades intraterrenas. Ele tem trânsito livre em todas as cidades, ou seja, é uma criatura merecedora desse processo. A existência dele se deu pelo fato de que na década de 40, os reptilianos que ainda estavam aqui, eles tinham um projeto de dominação da raça da superfície. Ele e mais um contingente de 80 mil soldados reptilianos se rebelaram contra esse projeto e lutaram contra aqueles que eram superiores a eles. Por essa atitude, o Comando Astar permitiu que eles ficassem e ajudassem a Terra nesse momento de transformação. Esse momento de transformação, que deram o nome de transição, a transição já está ocorrendo há várias décadas. Ainda não chegou no que poderíamos chamar o centro da transição. A Terra ainda vai passar por muitos processos belicosos, ou seja, difíceis para a raça humana. Mas estamos amparados pelos seres extraterrestres e intraterrenos. Entre eles, o reptiliano, que nós vamos falar alguma coisa sobre o material que ele deixou. E os interessados em se aprofundar, leiam em nossa página www.nucleonascer.com.br. Procure ler com calma, refletir e façam as perguntas à medida que o Igor for abrindo o grupo para que as perguntas sejam feitas, ou mande e-mails para ricardoplaca2@gmail.com e o e-mail do Nascer que está na página em si, tá? Então a gente vai agora às perguntas para ir definindo as dúvidas que as pessoas ao lerem tiveram e tentar, quanto possível, ser claro nas respostas para que não paire dúvidas sobre eles. As dúvidas foram mandadas através do grupo que o Nascer tem no WhatsApp. Quem quiser fazer parte do grupo, que ainda não faz, manda uma mensagem para o meu telefone ou do Ricardo, que vai estar na descrição do vídeo, e aí a gente adiciona você no grupo para receber os materiais, as informações relacionadas ao Nascer. Então a nossa amiga Grace, seu Ricardo, fez um questionamento que é o seguinte: ela perguntou, toda vez que os reptilianos são citados, a conotação ela é negativa, na grande maioria das vezes. De onde vem esse estigma de que eles são negativos? Esse estigma ele vem de longe. Os reptilianos entraram no nosso planeta no século XVIII, porque ainda os polos ou os portais de entrada estavam abertos. A Terra, na verdade, foi feita para ser um laboratório do Sistema Solar e da galáxia onde nós estamos situados. Esse laboratório era aberto a todas as raças do Sistema Solar e da galáxia Via Láctea, para que raças pesquisadoras que quisessem aqui adentrar e pesquisar participasse conosco de uma grande transformação de um modelo de ser que poderia ser adaptado a todos os sistemas. Ou seja, a raça humana hoje é um modelo que está se aprimorando ainda para um dia se tornar o modelo, o padrão de todas as raças que fazem parte da confederação. Ou seja, isso se faz através de migrações, transmigrações, e aqueles que já estão no planeta
transmutações, que nós vamos explicar um pouquinho mais devagar cada uma, para que as coisas fiquem bem definidas. Então, eles chegaram aqui no século XVIII. Certo. E esses seres, eles têm como carisma ou como meta inicial a luta, né? O poder de guerrear, as armas são extremamente sofisticadas em relação aos nossos, e eles vieram para dominar mesmo. Entendi. Porque os portais estavam abertos. E sabe como é que é? Uma casa com a porta aberta entra quem quiser, né? Sim. Até a Confederação Galáctica ainda não estava feita, existia em outros lugares da Via Láctea, mas aqui, em relação à Terra, a Terra não era parte da Federação. Sim. E em determinado momento, Ricardo, um grupo, pode chamar de dissidentes, eles cansaram de continuar naquela dominação, explorando o planeta Terra e a raça humana, e 80 mil deles, mais ou menos, eles se afastaram desse grupo, por não mais concordar com aquilo que estava sendo feito. Foi assim que aconteceu? Sim. Na verdade, são 80 mil soldados que se rebelaram contra esse fato da dominação. E eles mesmos elegeram Zaltan como líder. Então Zaltan liderou uma guerra mesmo com aqueles que eram parte do comando dos reptilianos. Uma coisa interessante, os reptilianos não têm rabo, como as pessoas desenham, né, e saem em algumas artes lúdicas, né? Desenho reptiliano com aquela carona enorme, tipo jacaré, com rabo e tal. Isso não é verdade. Porque qual é a intenção do rabo? É aquelas criaturas que começaram a andar sobre dois pés e o rabo serve de um ponto de equilíbrio. Então, à medida que eles foram, as gerações foram passando e eles foram tendo um domínio sobre o equilíbrio do próprio corpo, o rabo foi perdendo o sentido de existir. Sim. E hoje os reptilianos que vivem na Terra não têm rabo. Então, isso já cai por terra. Na verdade, quando Zaltan começou a guerrear contra os seus comandados, tentando expulsá-los, ele sozinho com o seu grupo era impossível. Foi quando o comando Astara, a pedido de Stananda, que é Jesus, entrou no sistema. Até então ele não tinha entrado, e auxiliou Zaltan e o seu grupo a expulsar os reptilianos daqui. Então, a partir dessa expulsão desses comandos reptilianos, foi então fechado o Polo Norte totalmente. O que se entende por estar fechado? Existe uma nave-mãe de vários quilômetros de diâmetro que está posicionada exatamente perto do portal. Ou seja, ninguém passa sem que seja permitido. Sim. Na verdade, o Polo Norte não está permitida a entrada. A Fraternidade Branca Universal, ela assumiu o compromisso de selecionar quem deve entrar e quem deve sair. E muito interessante que eu soube através deles, do próprio Zaltan, que a Fraternidade Branca tem como sede a colônia Nova Esperança, onde o professor Eurípides é o líder. Então, a colônia Nova Esperança é considerada a colônia arquivo de todos os seres que vivem na Terra, seja extraterrestre, seja
de superfície, ou seja, intraterrestre. Uhum. Nós vamos até escrever sobre ela, a pedido dos irmãos, para que as pessoas saibam que existe uma colônia espiritual, porque eu tenho sentido que quando a gente fala dos irmãos intraterrenos ou extraterrestres, a gente não está dando ou não tem conexão com o mundo espiritual. Sim. Não é verdade, tudo é controlado pelo mundo espiritual, Uhum. que pertence à Terra. Sim. E essa colônia, a colônia Nova Esperança, onde o professor Eurípides é o líder, ele tem o compromisso, amando de Sananda ou Jesus, de transformar essa colônia num grande arquivo ou no grande centro administrativo de todos os seres humanos que existem na Terra. Então, essa guerra aconteceu a nível cósmico, a nível astral. Poucos ficaram sabendo, e os que ficaram sabendo souberam distorcido os fatos em si. E, na verdade, hoje na Terra só existem reptilianos positivos, ou seja, aqueles que estão de acordo com o Comandastar e com a Fraternidade Branca Universal. Kuthumi, que teve como reencarnação Ramatiz no século X, sua última reencarnação foi no século X. Kuthumi lidera esse grupo da fraternidade, onde o Polo Sul é o único portal de entrada. Então, as naves da fraternidade são duas naves mães grandes. Da confederação fica no Polo Norte e as duas no Polo Sul, formando um triângulo. Essas duas naves protegem a entrada e só entram realmente quem é autorizado, segundo os desígnios de Sananda. Sim. Então, a questão dos reptilianos aqui na Terra, muitos deles reencarnaram como seres humanos, nesse novo período que estamos. Outros deles reencarnaram através da transmigração. O que é a transmigração? Transmigração funciona assim. Tem uma pessoa que está desencarnando ali por algum motivo. Sim. Os engenheiros siderais que lidam com ligamento e desligamento do cordão fluídico, cordão paracriado, já analisaram antecipadamente que os fluidos daquele corpo podem ser usados por esse ser reptiliano ou outro ser qualquer. Então eles conectam esse ser, que não é fácil para eles, de repente estar conectado a um corpo denso de terceira, quarta dimensão. Mas eles se entregam a esta atividade para que eles estejam na superfície ajudando nesse período que está. A exemplo de Zoltan, ele está reencarnado na Terra como um ser humano, ou seja, ele está usando um corpo de um ser humano, que era para ter desencarnado. O espírito que naturalmente cedeu o corpo antes que o corpo tivesse a morte clínica. Eles fizeram essa troca e ele está entre nós como um ser humano. Embora ele tenha o domínio desse corpo, ele, enquanto dorme, entre aspas, ele usa o corpo que é dele, que é o corpo de reptiliano, né? Sim. E assim, como é uma raça que é muito falada, mas pouco explicada, até por tudo isso que você disse, a Cristina Delmato, ela fez 3 perguntas que tem a ver com o que você está explicando agora, que são as características deles, né? Em uma pergunta ela fala, eu sinto eles objetivos, diretos e frios, na forma de lidar. Você percebeu esse tipo de característica de ser um ser que não dá voltas, que ele é objetivo, que
acaba passando até uma frieza que talvez não seja verdade, né? Mas tem essa característica. Na verdade, o ser humano da superfície, ele é muito manhoso, né? Por exemplo, você fala a verdade, eles não gostam de ouvir a verdade, eles ficam magoados, ressentidos, né? Nos primeiros contatos que eu tive, porque antes de saber que ele era reptiliano, eu sentia que ele era diferente dos outros, mas respeitoso, ouvia antes de responder, não era uma pessoa abrupta, te interrompia as perguntas. E o fato dele ser verdadeiro não quer dizer que ele seja frio. Sim. Ele ama o planeta, ele ama a raça humana, tanto que está ajudando no planeta. Ele se sacrificou, se transformando num ser humano, usando um corpo humano que iria apodrecer na Terra, né? Se essa pessoa que morreu, o corpo fatalmente iria ser enterrado, apodrecer. Então, antes que houvesse todo esse desgaste, os engenheiros siderais fizeram essa conexão. E isso chama-se transmigração. Quando eu entro no lugar de uma raça diferente. Então, isso pode acontecer com qualquer um. Amanhã, quando nós estivermos conscientes de muitas informações dessa natureza, em qualquer lugar do universo nós poderemos fazer isso. Ou até mesmo da Terra. Se um corpo vai perecer, por que eu devo reencarnar e perder a consciência se eu posso usar um corpo que ainda tem vida? Não é? Amorosamente, os espíritos são conectados e aquele espírito que cedeu o corpo evolui junto e aquele espírito transmigrado ele vai usar o corpo temporariamente, que ao mesmo tempo beneficia aquele que iria se desligar totalmente, né? Ele não perde o corpo, ele cede o corpo. Entendi. Ou seja, é como uma outra personalidade atuando no corpo. E uma outra característica que é muito comentada no material é o poder mental que eles têm, né? Que faz a gente... eles, pelo poder mental, conseguem aparecer para a gente do jeito que eles querem. Tanto que ele diz que muitas vezes a gente pode ter encontrado com eles, mas que eles se revestem de uma... não é de outro corpo. Realmente, através do poder mental, ele faz com que a gente enxergue ele como um ser humano normal. Eles são mais evoluídos do que nós, Ricardo? Sem dúvida. Zaltan, por exemplo, quando ele precisa trocar o corpo, e isso ocorre de 600 a 800 anos, a raça deles são hermafroditas. Ou seja, eles não precisam ter a relação sexual como o ser humano tem. Um dia o ser humano vai voltar a ser assim. Era assim no passado. Os engenheiros siderais separaram o sexo como experiência. E essa experiência está sendo analisada se foi favorável ou não. Ainda é discutível essa questão. Porque hoje o sexo para o ser humano é uma doença. Por quê? Tem pessoas que não fazem mais nada a não ser pensar em sexo, né? Prazer. Então, o sexo faz parte de algo muito maior, né? Através do amor, através da inter-relação dos pares, né? Do sexo feminino e masculino. O sexo faz parte do amor mesmo. E, no entanto, é usado como uma forma simplesmente de prazer. Ele reencarna e não perde a memória de quem ele é e de quem ele foi. Ele já, do tempo que ele está aqui entre nós, ele trocou o corpo 4 vezes. Ou seja, ele viveu em média 800 anos. Algum tempo ele passou na erraticidade,
como descanso psíquico, porque são tanta informação que eles têm na cabeça, que eles passam, décadas em décadas, eles passam um período na erraticidade. A erraticidade é um campo de energia que é comum a todos os seres que estão na Terra, aonde você fica em descanso psíquico. Ou seja, você fica como se estivesse no estado de inanição. Isso ocorre também aos desencarnados. Nós somos levados para uma colônia, às vezes ficamos semanas, meses ou anos desacordados, dependendo das nossas necessidades. E aos poucos nós somos despertados. Você comentou, posso fazer uma pergunta? Dentro do que a Cristina Delmato tinha mandado de perguntas, você comentou sobre o amor, né? Nós humanos ainda falamos do amor de uma forma muito romântica, entendemos o amor de uma forma talvez até melosa, e esses seres eles expressam esse amor de uma outra forma. A pergunta que eu te faço, meu irmão, eles expressam o amor da mesma forma que nós, ou por já terem uma consciência mais expandida, esse amor ele é expressado de uma outra forma que a gente às vezes acaba ficando não entendendo e dizendo, olha, ele é frio, ele é direto, ele não tem amor. Né? Você já falou a resposta, né? O amor não é frio, não pode ser frio. O amor é uma energia, quando entra na nossa vida, nos transforma. E jamais ele vai embora. Ou seja, nós, seres de superfície, ainda não aprendeu o que é amor. Tanto é verdade que nós matamos os próprios seres humanos, nós somos extremamente críticos contra os seres humanos. E o amor para nós é aquilo lá, se você fizer o que eu quero, ótimo. Se você não deixar de fazer o que eu quero, não gosto mais de você. É mais um apego. É um apego. Então o apego é uma doença. Sim. Moral, espiritual e psíquica. Então muitos confundem o amor com o apego. Ou 99,9% do ser de superfície não ama. São apegados às pessoas, às situações, a comodismo, a interesses. E, consequentemente, isso tudo faz com que o apego, mais cedo ou mais tarde, se transforme em dor. Ou seja, aquele casal que por algum motivo se separaram. Aí o marido, não satisfeito, por amor mata a esposa. Percebe o absurdo? Por amor matar a esposa? Sim. Ou vice-versa. Verdade. Já com eles é diferente. Zaltan falou assim, o amor que vocês conhecem é um perigo que faz mal à humanidade. O verdadeiro amor é o fazer, é o ser. Então você ser delicado, ser compreensivo, ser compassivo, ser amigo, enfim, ser uma pessoa que compartilha, que dá. Então, eles são assim. Eles não têm maldade. Agora, com relação ao que a irmã perguntou, se eles têm o poder de perceber os nossos pensamentos, o ser humano fica preocupado, porque o ser humano é muito mentiroso. E ela faz uma pergunta aqui, que ela diz, então, nós somos frágeis em relação a uma raça que é mentalmente e espiritualmente mais evoluída que nós? O que eu senti foi que causa um incômodo nós sabermos que tem uma raça que pode fazer da gente o que a gente faz com uma criança. E isso acaba incomodando. Pela gente se ver talvez tão pequeno do jeito que a gente realmente é. Nós somos frágeis em relação a eles? A fragilidade está em nós. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente não tem medo da coisa. Sim. A gente tem medo
que a coisa possa ser melhor do que a gente. E eles são melhores do que nós, não tenha dúvida. Primeiro, nas atitudes. Eles fizeram a entrega da vida deles em favor da terra. Quem de nós, seres humanos, faria isso? Sim. Pouquíssimas pessoas. Quem de nós deixaria a sua raça, a sua família, seus filhos e se isentava 4, 5 anos do nosso tempo, 6 anos, 10 anos, para trabalhar num planeta e ajudar esse planeta a se salvar, sabendo que a família, todos aqueles entes queridos estão lá na cidade e que eles não podem estar indo e vindo ao bel prazer, eles têm uma missão a cumprir. Então, ele é um deles. Esses 80.000 soldados que estão com eles estão distribuídos no mundo inteiro. A pedido de Sananda e de Astasharan, uma média de 2 a 3 mil deles estão no Brasil. Eles supervisionam e protegem as cidades intraterrenas. Sim. Contra algum tipo de agressão que possa ocorrer. E os demais estão separados em vários países, cumprindo ordens de Sananda, do comando Astar, e que agora no período crítico todos eles estarão no Brasil. Por que todos eles estarão no Brasil? O Brasil será o único país que vai sofrer pouco desgaste geológico. Vai sofrer outros tipos de situação. Por exemplo, os intraterrenos estão prontos para um momento de crise social, nós sermos levados para as cidades intraterrenas. Existe uma história muito mal contada, que o comando Astar, com suas grandes naves, irão transportar o ser humano lá para suas naves e depois de alguns anos irão trazê-lo. Isso, se existisse história de Caruchinha, eu vou te dizer, isso é uma grande história da Caruchinha. Não funciona assim. O auxílio virá dos intraterrenos, das cidades intraterrenas, porque elas estão adaptadas para nós. Existem as cidades intraterrenas mais superficiais, onde existem os hospitais. Esses hospitais são salões enormes, já tive em um deles, observando como funciona. Nesses salões, durante o dia, é um salão de reunião, onde todos aprendem, estudam, eles vão nos ensinar como adaptar-se na superfície de novo, depois da transição. Então lá nós não vamos ficar lá para dormir, não vamos ficar lá para estudar, para ajudá-los e ao mesmo tempo nos proteger das transformações que ocorrerão. E esse mesmo salão de noite, existem dispositivos na parede, se transforma numa sala de hospital, onde as marcas automaticamente são colocadas no salão. Ou seja, nos primeiros momentos, esses salões funcionarão como hospital, para dar socorro àqueles que forem necessários. Alimento, farto alimento, já tem estoques de alimentos comum para a nossa adaptação, e aos poucos eles vão mudando essa alimentação até dar uma alimentação realmente equilibrada, no sentido de não haver envelhecimento precoce. A nossa alimentação é tão ruim que nós comemos na superfície que nós temos envelhecimento precoce. Nós fomos feitos para viver em média de 135 a 150 anos.
muito mal vivemos 70, 80 anos. Então, a nossa alimentação é responsável pelo envelhecimento precoce. Como se não bastasse, o nosso ar é envenenado através do produto químico, para que através da respiração nós tenhamos também uma má qualidade de oxigenação e, consequentemente, ter envelhecimento precoce. Ou seja, nós estamos sendo dominados pela própria raça humana, por esses que são vistos como governo oculto. São eles que dominam a gente, não é os reptilianos, não. E vai acontecer uma mudança radical agora, dentro de 5, 10 anos. Tudo isso vai mudar. Por quê? Não pode continuar mais assim. A Terra está num período de limpeza. Então vai ser limpado realmente. Vai haver desencarne em massa? Muito desencarne em massa. Muito. E se você não quer desencarnar fora do tempo, faça a tua parte. Faça por merecer continuar. E assim, Ricardo, a Rosângela, a Milby, elas fazem alguns questionamentos que é o seguinte: qual é a intenção deles trazerem essas informações que tiram tanto a gente da zona de conforto? O que fazer com essas informações? Porque eu percebo que, até na pergunta de como nós podemos nos proteger de seres tão mais evoluídos mentalmente, e eu sinto que eles, de uma outra forma, talvez mais direta e mais firme, estão chamando a gente para a consciência, para uma consciência crística, que vai fazer não a gente ficar protegido contra eles, mas protegido contra nós mesmos, porque eu acho que a consciência é a única coisa que vai importar nesse momento. Então, assim, o que fazer com essas informações recebidas? Qual é o propósito do Zaltan e o grupo dele trazer essas informações que tira tanto a gente da zona de conforto? Eu falo até por mim, quando tive contato com o material e senti a presença desses irmãos, de realmente incômodo. Causa um incômodo porque faz eu bater de frente com muita coisa que já não deveria estar aqui dentro. É simples, Igor. Eles são verdadeiros. É isso. Então, a ideia que nós temos das pessoas verdadeiras é que são frios, calculistas, mas não é assim. Por exemplo, quando Jesus veio à Terra, 2 bilhões de seres humanos desencarnaram coletivamente. Isso a história não fala. 2 bilhões desencarnaram coletivamente através das guerras e ficaram na erraticidade durante 300 anos, sob os cuidados de Ismael e de Tomé, que são apóstolos de Jesus. Essa colônia é conhecida como a colônia do Pai. Essa colônia do Pai era um grande hospital. Esses seres, se não fosse tirado da terra, Jesus não poderia reencarnar. Tal o instinto de maldade que eles tinham, de destruição. Então, aquela região onde Jesus nasceu estava um campo vibracional muito denso, muito ruim. Então foram tirados cerca de 2 bilhões de seres para que ele pudesse vir. Analisando esse fato, poxa, Jesus, uma pessoa tão maravilhosa, para ele vir para a cidade de Jerusalém, tiveram que desencarnar 2 bilhões de pessoas. Puxa, que maldade é essa? Percebe o ser humano, o raciocínio do ser humano como funciona? Talvez esses seres humanos que têm esse raciocínio não faria diferença se Jesus viesse ou não.
Então agora, vai ter desencarne em massa? Já está tendo desencarne em massa. O vírus é só uma desculpa. Digamos que o vírus é aquela gota d'água que vai fazer o copo transbordar. Tá? Poderia ser diferente? Sim. Poderia ser muito diferente. Mas, infelizmente, as leis sidérias não mudam. O planeta está sofrendo, o planeta está em vista de ser desintegrado de tanta maldade que existe aqui dentro. Eles não vão deixar o planeta se desintegrar por isso. Só porque os seres humanos maravilhosos, cabelos loiros, castanhos, azuis, amarelos, verdes, estão na face da Terra, vivendo aqui, fazendo as suas coisas do jeito que querem, no livre-arbítrio, eles não vão deixar. Então essas pessoas estão indo. É duro dizer isso? Quem perdeu um ente querido está sofrendo. Mas acontece que ninguém morre, a gente só se transforma, a gente sai daqui e vai para lá. Para eles é bom porque estão desencarnando e terão a oportunidade de reencarnar no planeta já transformado. E nós que ainda vamos continuar por um tempo maior, por algum motivo, tem o papel de colaborar nessa transição. Mas cada 10 pessoas que você pega, uma está ajudando. Então, o equilíbrio ainda está muito longe de acontecer. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, temos medo da verdade. Temos medo das nossas verdades. Né? Então, ficar de frente com alguém que lê os nossos pensamentos é complicado. Eu vou me sentir incomodado, porque eu não posso pensar em relação ao outro que está lendo o meu pensamento. Eu não posso criticá-lo, eu não posso falar bobagens, eu não posso, enfim, fazer o que a gente faz. A gente não tem coragem de falar, mas pensa. Então é isso que acontece. Na verdade, o medo não existe para quem não deve. Esse é o ponto. Para quem não deve, não precisa ter medo. Simples. É difícil, né? E agora a gente já está partindo para o final do vídeo, meu irmão. Você tem alguma consideração final para falar sobre o Zaltan ou alguma outra informação que você queira deixar para a gente agora no final? Olha, depois que o Zaltan foi embora não da Terra, né? Foi fazer o trabalho dele, eu me reuni com Akhenaton e Ramal, com a turminha que nos ajuda, né? Eu me reuni com eles e dei a minha impressão que eu tive dessa conversa com ele. Eu senti ele uma pessoa extremamente digna. Nunca encontrei nenhum ser humano que eu pudesse comparar a ele. Senti muito amor pelo ser humano, por nós. Se ele quisesse, ele poderia ter ido para outros sistemas. Eles têm naves próprias. Eles inicialmente pegaram 100 e poucas naves da rebelião e os intraterrenos assumiram o compromisso de construir naves para eles, para proteger a superfície. Hoje eles devem estar aproximadamente com umas 400 naves. Eles não são vistos. Essas naves
que dizem que as pessoas dizem que vê não são naves, são plânctons que saem dos oceanos, as algas produzem, são energias, e ao chegar na atmosfera fica aquela placa luminosa, como se fosse uma coisa que reflete luz, que não são naves. As naves mesmo, elas não querem ser vistas, para não criar ainda pânico. As naves serão vistas no momento crítico, né? Existe data certa, mas eles pediram para não falar da data. Uma ou 2 semanas antes eles estarão na superfície ajudando. Como eles vão ajudar? Eles não vão chegar para você e dizer, Igor, pega a tua família e vamos embora para a cidade intraterrena. Eles vão dizer onde você mora, Igor. Eles vão te acompanhar até a tua casa, você vai pegar a tua família e vocês vão se transportar para a cidade. Simples assim. Eles não vão levar você e deixar a tua família. Eles não têm, eles têm amor pela família. Coisa que talvez nós não tenhamos. Na hora do vamos ver, cada um vai salvar a sua pele. Você se lembra do tsunami que aconteceu na Ásia? Aqueles que viram aquele monstro de água chegando, cada um correu, deixou mulher e filhos para trás. Não tiveram coragem de ficar com eles e morrerem com eles. Então eles não querem que isso ocorra conosco. Eles querem que as nossas famílias vá junto conosco. Então, eu peço às pessoas que leram ou que vierem a ler esse material, se tiverem dúvidas, mais dúvidas, que de certo poderá ocorrer, que escrevam para nós ou mandem através do Zap o seu número ou o meu número, as perguntas, para a gente aos poucos ir preparando o ser humano. É claro que esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de formiguinha. A gente não vai salvar o planeta Terra, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Eu espero que esse trabalho, que é feito de uma forma muito humilde, porque não temos estrutura para fazer, por exemplo, um programa na rádio, ou mesmo termos equipamentos sofisticados para fazer no YouTube um bate-volta, seria muito mais fácil para nós fazermos isso. Mas, se tiver alguém que queira colaborar para que possamos chegar um dia a fazer isso, também a gente aceita de bom grado. E assim, vamos voltar mais vezes nesse assunto, né, Ricardo? Sim. Porque é um assunto que cada vez que você fala, mais questionamentos surgem, e eu sinto que é o momento daquele de rasgar o véu mesmo, né? Da gente ter um enfrentamento com essa verdade.